Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estou muito feliz por contar com você para mais este programa de estudo da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e acompanhe comigo a leitura dos versículos 9 ao 16. Diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne ou entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido ou entendido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é uma das passagens de Paulo de que eu mais gosto. Esse texto é muito importante para aqueles que têm interesse em psicologia educacional. Aprendemos com este texto que nosso processo de aprendizado ocorre através da porta da visão e da porta da audição. Quando você ouve uma palestra, como a que você está ouvindo agora, aprende através da porta da audição. Quando lê um livro, aprende através da porta da visão. O processo de ensino audiovisual utiliza as duas portas simultaneamente. A televisão é um instrumento audiovisual e muito eficiente, porque você ouve e vê ao mesmo tempo e por isso retém muito mais informações, já que aprende através das portas dos olhos e dos ouvidos ao mesmo tempo. Paulo menciona mais uma porta nesse texto, a porta do coração. A porta do coração refere-se às nossas emoções e ao centro das nossas vontades. Quando você entra num processo de aprendizagem realmente disposto a aprender, sua porta do coração está aberta. Segundo o apóstolo Paulo, é assim que aprendemos. Paulo sabia que os coríntios tinham este conhecimento, mas que não sabiam de uma coisa. Na questão do aprendizado espiritual, não basta ter as portas da audição, da visão e do coração abertas. Para aprender sobre coisas espirituais, precisamos de mais uma porta, a porta do Espírito Santo. Paulo diz que sem esta porta você jamais aprenderá nada espiritual. Paulo fala do homem espiritual, que é aquele que recebeu o Espírito de Deus e sobre a capacidade de compreender coisas espirituais. Ele diz assim, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quando um pastor está pregando ou ensinando para a congregação, vê pessoas sentadas nos bancos da igreja que podem parecer muito inteligentes e espirituais. O pastor pode ter uma ideia do que elas estão pensando, mas o único que pode dizer o que realmente se passa dentro daquelas pessoas é o Espírito que está dentro delas. Se o pastor também tiver dentro de si o mesmo Espírito que está nos membros da sua igreja, ele pode distinguir quais são os pensamentos dos membros da sua igreja e saber o que eles estão pensando. Ele pode saber o que os membros da igreja estão pensando, mas não pode ter o espírito delas dentro de si. Isso é impossível. Paulo usou esta ilustração para depois dizer assim,
Nós temos o Espírito de Deus e o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. E como nós temos o Espírito de Deus, temos também a mente de Cristo. Com isso, Paulo define o que é o homem espiritual. Quando Paulo afirma que existe esse homem espiritual, também usa a palavra grega para homem não espiritual, ou homem que não tem o Espírito, conforme a tradução bíblica que lemos. Paulo diz que este homem que não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E aí, ele fez uma declaração a respeito do homem não espiritual, ou aquele que não tem o Espírito de Deus. Isso é muito importante. O homem não espiritual não é capaz de entendê-las, ou seja, entender as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Em outras palavras, você só pode entender as coisas espirituais se tiver a porta do Espírito. O homem natural não tem a porta do Espírito e, por isso, não entende as coisas espirituais. Quando você ensina a palavra de Deus e quer transmitir verdades espirituais, deve saber que ninguém terá capacidade de entender o que você quer ensinar, se não tiver o Espírito de Deus. Eles precisam primeiro ter a porta do Espírito, porque o Espírito Santo é o professor que ajuda a discernir as verdades espirituais. Paulo afirma que nós recebemos o Espírito e podemos compreender as coisas que o Espírito Santo ensina. Você sabe que o Espírito Santo é um professor? Quando você ouve um ensino sobre coisas espirituais, você tem consciência da voz que diz no seu interior: viu? Isto que você está ouvindo agora combina com aquilo que você ouviu ontem e com aquilo que você leu na Bíblia. Talvez o Espírito Santo sopre no seu coração. Talvez o Espírito Santo sopre no seu coração. Isso se aplica àquela situação da sua vida. Quando isto acontecer com você, saiba que é o Espírito Santo lhe ensinando. Ele é o nosso professor espiritual. Quando dou um estudo bíblico, oro a Deus para que eu não seja o professor, mas para que o Espírito Santo dê a aula. Uma vez dei um estudo sobre o livro de Romanos. Depois da palestra, um moço esperou para falar comigo e disse que não tinha entendido nada, apesar de ter ficado mais de 2 horas me ouvindo. Eu respondi: sempre tento passar tudo de maneira simples e clara, mas acho que tenho que me esforçar mais. Ele parecia bravo comigo e disse: só queria que você soubesse como me sinto. Eu falei para ele: você se lembra que eu comecei o estudo orando para que o Espírito Santo nos fizesse entender? Você também fez essa oração? Ele olhou para mim e disse: eu sou católico. Eu respondi: católicos também podem pedir que o Espírito Santo os ensine. Você já pediu que o Espírito Santo seja o seu professor? Sabe, desde então eu tenho orado por aquele moço. Ele não foi indiferente nem apático. Ele ficou bravo porque não entendeu nada. E nem poderia, porque ele não tinha o Espírito Santo dentro dele para ensiná-lo. Ele nem teve força para fazer a oração, dizendo: Espírito Santo, me ajude a entender. E foi uma pena. Antes de continuarmos, gostaria de saber se você entende os estudos do Encontro com a Palavra. Será que você entende? Ou você é como esse moço tão inteligente que não entendia porque não tinha a porta do Espírito? Se você ainda não orou pedindo a Deus que o ajude a entender sua palavra, a Bíblia, faça isso hoje e também todas as vezes que você estudar a palavra de Deus. Lembre-se de que você pode ter um QI alto e ter mestrado ou doutorado, mas se não tiver o Espírito Santo, não entenderá nada das coisas espirituais. Meu pai era um homem simples e sem muito estudo, mas lia muito a Bíblia. Sempre me lembro dele na cadeira de balanço do seu quarto, lendo a Bíblia e dizendo: que maravilha! De vez em quando ele dizia: que maravilha! Durante toda a nossa infância, meus irmãos e eu sempre ouvimos isso e nos perguntávamos o que ele via de tão maravilhoso. Ele conhecia muito a Bíblia. Mas quem o ensinou? Quando fui para o seminário, ele sempre me perguntava o que eu tinha aprendido de novo. E quando comentávamos sobre um livro ou outro, ele sempre tinha um dado novo para acrescentar. Ele sabia muito mais do que eu. O Espírito Santo ensinou as Escrituras para o meu pai e pode ensinar a qualquer um que queira conhecer o que há na Bíblia.
O Espírito Santo faz da Bíblia um livro essencial e faz dela também, preste atenção, um livro acessível para todos, independentemente do nível educacional, do QI ou do nível social da pessoa. Para entender as verdades espirituais, basta pedir, basta buscar e bater. É o que dizem os versículos 9 a 11 de Lucas 11. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta então será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 16, é maravilhoso porque mostra como Paulo tratou o problema da divisão da igreja. Os membros da igreja estavam polarizados ao redor dos diferentes líderes. Paulo estava falando para aqueles que eram seus partidários, dizendo que eles não deveriam segui-lo porque ele não era ninguém. Quando Paulo se converteu, colocou sua condição de judeu de lado, trocou seu nome de Saulo, que quer dizer o grande, para Paulo, que significa pequeno, ninguém. Ele se declarava instrumento de Deus, um servo através de quem o Espírito Santo trabalhava. Por isso ele dizia: sigam a Jesus, não sigam a mim. Até agora, Paulo falou dos homens espirituais e dos não espirituais, referindo àqueles que não têm o Espírito de Deus. No capítulo 3, Paulo apresenta mais uma definição. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. No início da carta, Paulo se referiu aos coríntios como os santificados em Cristo Jesus. Depois escreveu todos os problemas da igreja e nós ficamos sabendo que eles não eram perfeitos. Paulo nos mostrou que pode haver o homem espiritual e o não espiritual. Mas ele perguntou: há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos, será? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? No capítulo 3, Paulo trata da questão da liderança e faz mais perguntas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Nós somos cooperadores de Deus, querendo dizer servos. Com isso, Paulo está dizendo, não sigam Apolo, não me sigam, porque nós não somos coisa nenhuma, sigam a Deus. É uma pena, mas temos que ficar por aqui hoje. Não perca o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.